Tudo bem, pessoal? Fazendo esse vídeo aqui, um vídeo um pouco mais curto, um vídeo com matemática um pouco diferente dos outros que eu tenho apresentado aqui. Esse vídeo, na verdade, é uma reflexão sobre a atual pandemia de coronavírus, Covid-19. Um vídeo destinado à minha disciplina de ensino religioso, aos meus alunos do nono ano da disciplina de ensino religioso e para aqueles que estão aqui me acompanhando pelo YouTube. Então, na verdade, uma reflexão sobre o Covid-19. A gente tem visto muitas reflexões, ótimas reflexões, e eu resolvi fazer essa para os meus alunos, para aqueles que me seguem aqui, que acompanham, e principalmente para debater alguns pontos bem rapidamente, que eu acho importante, e para depois, futuramente, passar algumas atividades para conversar com os meus alunos. Então, a primeira coisa que eu queria falar um pouco sobre Covid-19 porque a gente está trabalhando um pouco sobre crenças religiosas e espaço público e questões de vida e morte, né? Então, eu acho que é um tema importante para a gente pensar algumas dessas questões, mas principalmente pensar aquilo que tem sido dito em várias e várias comunidades e em vários e vários espaços sobre a questão de qual mudança o coronavírus vai trazer ou de quais são as transformações sociais que ele traz na sociedade em que a gente vive. Então, algumas questões eu acho que são importantes a gente pensar, né? Primeira coisa eu acho que é importante a gente pensar é o que representa aí numa sociedade um momento de pandemia. E aí, como eu no passado e até hoje estudo um pouco de história da saúde, gosto bastante da temática, vários textos aí de história da saúde debatem a questão de qual é o papel que uma pandemia, uma epidemia tem numa sociedade. E em muitas sociedades, por muito tempo, muitos historiadores, muitos pensadores, eles colocaram essas pandemias como grandes momentos de desorganização social. Então, havia, então, por exemplo, no momento da peste negra, ou depois, para alguns, no momento da gripe espanhola, citando duas grandes aí pandemias, é, um movimento de desordem social, onde se perdia os rumos da administração pública, se perdia os rumos mesmo da vida das pessoas. E para alguns outros, e nessa linha eu concordo um pouco mais, além dessa desorganização social, na verdade, os momentos de pandemia, eles são grandes momentos de organização social, porque as pessoas acabam tendo que se focar num inimigo comum, né? Embora a gente tenha guerras, tenha várias outras questões, hoje em dia, questões econômicas em jogo, por exemplo, as pessoas tendem a ter que se focar num inimigo comum, que é o vírus, ou a praga, ou o que aconteceu naquele momento, a doença que assola aquela sociedade. Então, governos se organizam para um determinado fim. Hoje em dia temos aí o OMS, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, tentando, né, colocar algumas questões para alguns governos, já vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, há um momento de organização social também durante as epidemias, embora seja um pouco complexo. Agora, mais do que isso, muitos têm falado sobre a reorganização das ideias humanas e a respeito da existência humana. E aí eu sou um pouco mais cético do que a maioria, mas não é bem a opinião que eu quero passar se eu sou cético ou penso que vai haver uma reorganização das ideias humanas em relação à própria existência, mas sim pensar, filosoficamente ou fazer uma reflexão aqui. Bom, o que acontece nesse momento então de reorganização social a partir de uma epidemia? Para um grupo de pessoas, que pensam, né? E importante é pensar, né? Porque tem aqueles que não pensam também, né? Aqueles que estão pensando nessa pandemia, eles o que estão pensando? Bom, por um lado, o lado positivo, né, que se pode tirar disso é a organização de redes de ajuda, como já aconteceu em outras pandemias. Então, grupos que se desenvolvem novas fórmulas de ajuda comunitária, e isso tem acontecido no mundo inteiro. Isso realmente tem acontecido. Agora, pelo aspecto negativo, também aparece cada vez mais mazelas de um sistema que é um sistema individualista. E não só individualista do ponto de vista rasteiro dessa afirmação, né? O que é o ponto de vista rasteiro? A afirmação de que o homem é individualista em si, sem pensar o sistema em que a gente vive, ela é uma afirmação
que não leva a nada, né? A gente tem que pensar qual é o sistema que a gente vive. Esse sistema que a gente vive, o sistema econômico capitalista, da forma como ele é organizado, ele é um sistema que pressupõe o individualismo, e mais do que o individualismo, pressupõe a ideia de lucro a qualquer forma. E essa ideia de lucro a qualquer forma, ela acaba num momento de pandemia em que há a necessidade de uma organização em núcleos onde não há grupos empresariais, onde não há grupos orgânicos que queiram pensar a sociedade num aspecto mais amplo, em uma comunidade, há um problema muito grande com relação aos mais necessitados. Se a gente fala, por exemplo, do Brasil, a gente tem passado... Quem tem sofrido mais com essa epidemia de coronavírus? Principalmente os trabalhadores, né? No mundo inteiro isso, né? E aí a gente vem com um outro fator importante que tem que ser colocado aqui, é a questão da crise econômica. Se fala em crise econômica sempre como o coronavírus como um fator externo à crise econômica, né? Desde lá do século XVII, quando se pensou, no século XVII, William Harvey, um pesquisador da medicina que começou a pensar a ideia de circulação sanguínea no corpo, ele foi utilizado depois para pensar a ideia de capitalismo. E o capitalismo seria um sistema onde as mercadorias elas estariam fluindo por esse sistema, como por um sistema sanguíneo. E qualquer fator externo que atrapalhasse esse sistema iria frear o desenvolvimento desse capitalismo. Então as epidemias, pandemias ou outros problemas naturais, efeitos climáticos, sempre foram pensados como fatores externos ao capitalismo. Mas se a gente fizer uma análise, o capitalismo mundial, ou pelo menos podemos falar também do brasileiro, né? A economia nacional, ela já vinha em crise antes da existência do coronavírus. Ele não é um fator externo a essa crise econômica. Então, essa culpabilidade, é óbvio que ele afeta consideravelmente a nossa produção e a produção inteira mundial. Mas não é ele o problema. Por quê? Porque os problemas enfrentados, eles já são problemas inerentes ao sistema. Por exemplo, quando a gente vai falar em compra de respiradores para hospitais, a gente percebe que as regiões onde tem menos vagas em UTI e respiradores no Brasil são regiões mais pobres do Brasil, regiões que estão afetadas pelo quê? Pelo abandono do Estado. Então, na verdade, esse abandono estatal àquelas áreas, ele já é um abandono estatal que ocorre antes do coronavírus. O coronavírus só veio para reforçar a falta de investimento estatal que existia naquelas regiões, que deveria ter existido antes de uma epidemia desse tamanho. A preocupação governamental com aquelas áreas, ela não deveria acontecer única e exclusivamente, se é que está existindo nesse momento de coronavírus, ela já deveria existir antes desse momento. Então, essas questões já são inerentes ao sistema, né? E então esse vídeo curto, um vídeo de 10 minutos, que eu quero fazer aí para deixar para as pessoas pensarem um pouquinho mais de 10. Uma outra coisa que a gente tem que falar é o que vai mudar, então, com esse sistema, com essa questão do coronavírus. Alguma coisa muda, principalmente sistemas de produção. Olha só, se a gente pensar o seguinte, em relação à medicina, a gente vai ter realmente uma mudança global em relação à produção de vacina. São nesses momentos de crise que a gente tem um implemento grandioso, por exemplo, de investimento na área de produção de vacinas, de produção de medicamentosa, de grandes complexos farmacêuticos. A gente provavelmente vai ter mudanças econômicas mundiais, dos processos econômicos, para prevenir de grandes crises, mas isso pensando em grandes mercados. Agora, será que essas questões básicas que deviam ter sido vistas antes da questão do coronavírus, da Covid-19, elas serão enfrentadas passado a epidemia?
A questão está muito mais na chave econômica dessa questão. A chave econômica é que a classe trabalhadora ela vai ter que botar nas mãos dela a modificação desse sistema. A única forma de pensar uma modificação pós-coronavírus é uma modificação que parta de uma luta pela classe trabalhadora. Não basta acreditar que a existência humana vai mudar porque houve um vírus que fez com que ficássemos aí 3, 4, 5 meses em isolamento social, se conseguirmos manter o isolamento social, porque há uma pressão de grupos econômicos cada vez maior para que não haja isolamento social. A pressão não é dos trabalhadores, a pressão é dos grupos econômicos, esses que estão em isolamento social. Então essa é a principal questão. E aí, eu acho que uma forma de encarar isso é pensar como esse grande número de mortes, né, como essa grande causa e perda de gente, ela vem para fazer a gente repensar os ideais, alguns ideais humanitários que se dizem existir, né, na sociedade. Né? Como eu falei em outro vídeo aqui, há pouco tempo, falando da Revolução Francesa, vários ideais, várias ideias a respeito de mundo se modificaram a partir do momento em que a gente teve os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Mas isso também não garantiu a não existência de guerras, a não existência de uma série de conflitos que a gente tem até hoje, né? E da mesma forma, não nos garante os absurdos que a gente tem que ouvir durante uma pandemia, com empresários dizendo, por exemplo, que se morrerem 7 mil ou 10 mil, só que já morreram 15 mil nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não vai fazer diferença. Isso faz a gente repensar os ideais, esses ideais humanitários que a sociedade por algum tempo pregou. Bom, pessoal, esse é um vídeo curto, um vídeo de reflexivo para os meus alunos. Espero que faça alguém refletir mais alguma coisa também. Um grande abraço.